bem-vindos a mais uma aula da Escola Tizon. Nós estamos indo para a quinta aula. Começamos esse estudo bíblico com intenção realmente de trazer uma base bíblica para todos aqueles que têm nos assistido, que têm nos acompanhado. A ideia é dar fundamentos para que você possa edificar um conhecimento sobre a palavra de Deus e verdadeiramente trazer o conhecimento para a tua vida de maneira prática e aplicável, né? Não adianta criar aqui um conteúdo muito pesado ou um conteúdo não prático que realmente não venha agregar na sua vida. Nós queremos trazer algo prático, algo que realmente venha para edificar a sua vida. Nós temos, então, qual é o nosso programa? Estamos na quinta aula, devemos ter pelo menos mais 4 aulas para fechar esse módulo, são 9 aulas no total, né? Nós temos um review toda a segunda-feira à noite, nós temos um review da aula anterior, toda a aula que nós postamos no YouTube, na @Tizon Church, nosso canal. Na semana seguinte, na segunda-feira, nós fazemos um review, né, para que as pessoas possam tirar dúvida. Esse review é feito no nosso canal no Instagram, né, na @Tizon Church no Instagram. Então você pode entrar, a gente faz uma chamada, né, se inscreva lá na nossa página do Instagram, né, para que você possa receber as chamadas e possa receber esclarecer todas as suas dúvidas, tá certo? Então hoje nós vamos falar do dilúvio, né? O dilúvio é muito chave, muito chave. Foi um momento em que Deus zera praticamente todas as coisas que haviam sido criadas, né? Ele dá uma reciclada geral, ele interfere praticamente na criação, com exceção, mais uma vez, sempre o Senhor tenta fazer aliança com um homem, né? Nesse caso, a gente vai estar falando de Noé, né? Noé tinha um coração que agradava a Deus, né? E então ele faz uma aliança com Noé e, consequentemente, com a sua família. Isso é um marco para nós. Nós temos que entender sempre essa questão. O Senhor sempre se levanta, sempre tenta fazer uma aliança com um homem que agrada o coração de Deus, né? Adão, né, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, portanto, Adão estava ligado diretamente a Deus, né? E depois disso, sempre o Senhor, nesse caso de Noé, né, tem uma árvore genealógica, né, que leva até Noé. A gente vai entender brevemente, não vamos gastar muito tempo com isso, mas vamos entender brevemente de onde Noé veio. E aí você vai entender que ele olha em Noé, mas ele não é a questão genealógica, mas é a questão do coração. O Senhor sempre está olhando para o coração dos homens que agradam a Deus. E o Senhor então faz praticamente uma aliança, né, com Noé. Por quê? Porque ali ele verdadeiramente salva Noé e a sua casa toda, além de todos os animais, né? A gente vai entender os detalhes depois. Mas é muito importante isso, né? Nós vamos entender a maneira com que Deus se manifestou, atuou, foi todo uma série de cuidados, uma série de direções, né? E Noé foi então passando por todas elas e podendo realmente ser instrumento de Deus nesse processo, né? Algumas questões meio periféricas, mas é importante a gente situar. A arca demorou por volta de 100 anos, né? Alguns estudiosos falam por volta de 100 anos para ser construída, com os instrumentos que Noé tinha. E ele perseverou numa época em que não existia ainda, no nosso entendimento, chuvas, apenas o orvalho, né? O orvalho sim já existia, já molhava as plantas de manhã e tal, aquela coisa, mas chuva mesmo ainda não se tinha essa notícia e era provável, ninguém estava entendendo aquela situação que estava se passando antes do desfecho do dilúvio, né? Então o dilúvio é muito importante, né? Mostra para nós muitas características, né,
da situação que ficou vigente. A humanidade, nessa altura, já estava bastante deteriorada. Bastante deteriorada. Você vê que o pecado original, lá em Adão, quando ele cai, né, traz morte, ele se desliga, o homem espiritual é rompido, né, há uma morte espiritual que depois se manifesta de maneira a ser uma morte física, né? Isso tudo foi explicado nas aulas anteriores, então estude as aulas anteriores, leia, ouça de novo, são bastante fundamentais para nós entendermos isso. Então há uma queda, o pecado entra, o pecado rompe com a relação do homem com Deus, né? Através de uma artimanha do diabo, mas o homem ele acabou aceitando isso, né? E Adão, então, quando ele come do fruto, ele realmente se rebela contra Deus, né? Ele desobedece a Deus, né? Verdadeiramente. Então existe um preço, existe algo muito pesado. E há gerações que se sucederam, né? Tem na primeira família já um assassinato, né? Nós falamos bastante de Abel e de Caim, e nós percebemos já uma degradação familiar, uma violência entrando. Entrou o medo lá em Adão, depois entrou a violência, a morte, né? A arrogância de Caim, quando Deus o questiona a respeito da morte de Abel. O sangue de Abel clamava a Deus, né? A respeito daquela violência, daquela morte, daquele ato, né? De morte realmente. E Deus trata essa situação, mas nós vemos já uma degeneração a ponto de que, chegando aqui em Noé, Deus resolve verdadeiramente exterminar, né, completamente aquelas gerações que estavam até lá, com exceção de Noé, né? É algo muito importante nós entendermos esse episódio, né, como Deus agiu, por que Deus agiu assim, né? É algo que marca muito a história da Bíblia, a história da maneira como Deus agiu com o homem, né? A relação Deus-homem, né? É muito importante nós entendermos isso, né? A questão das águas, tem várias questões aqui envolvidas e é muito interessante. Paralelamente aí no mundo secular, né, no mundo científico, existem versões de que se descobriu que a arca realmente pousou lá no Monte Ararat. Os pesquisadores chegaram até lá, eu coloquei um link aí para que você possa depois ver essa pesquisa. Na verdade, esses pesquisadores eles subiram até o monte, parece que encontraram algumas coisas, eles concluíram que podia ser a arca. Mas existe também na National Geographic, eles comentam que não é verdade, ou distorcem e não entendem que seja. Então existem versões sobre se a arca realmente foi encontrada, versões dizendo que não, né? Enfim, né? Isso é uma questão mais pragmática, mas para aquele que crê, né? Para aquele que crê no Senhor, está muito bem descrito, e a arca existiu, e houve realmente o dilúvio. O dilúvio é comprovado que ele existiu foram comprovados em várias partes do planeta, né? Então é algo que é bastante consolidado isso, né? Tem a parte geológica comprova muito sobre as questões de dilúvio. Então o dilúvio é algo muito marcante, nós precisamos tratar dele. Só falar de dilúvio seria um estudo muito complexo, muito grande. Então a gente vai dar uma passada. Nós vamos estar baseados praticamente no capítulo 7, capítulo 8 de Gênesis hoje, né? Nós vamos estar lendo esse capítulo, mas eu queria realmente fazer esse preâmbulo bem grande para que você não ache que é uma história da carochinha, né? É algo extremamente marcante, extremamente relevante, e nós precisamos entender isso, né? Então seja muito bem-vindo, né? E nós vamos seguir aqui com o nosso curso. Aqui eu faço sempre nesse gráfico, né, uma revisão das épocas, né, do que nós vamos estudar. Então, Adão e Eva, Abel e Caim, nós estamos chegando em Noé e filhos, exatamente aí, né? Vamos falar sobre isso hoje, né? É bastante importante, e aí nós vamos ver que é muito relevante para a gente entender o que vem para frente, né? Nós vamos ter que falar
também da Torre de Babel em seguida. Então você vê que nós somos uma sequência bastante interessante aí. Não perca as nossas aulas para que você tenha essa noção completa aqui dessa fase. Muito importante, né? A criação e tudo mais é muito importante. Aí depois vamos entrar em Abraão, Isaac e Jacó, depois vem a lei, aí sim vamos chegar na igreja e depois, finalmente, milênio, né? E as nações vão ser tocadas agora, vamos começar daqui a pouco, depois de Babel, nós vamos ver as nações sendo criadas, né? Então já falamos da queda e agora vamos falar do dilúvio, né? Então nós estamos hoje focando no dilúvio, então fique atento aí que nós vamos falar. E depois entramos em Babel. É muito relevante tudo isso para que você possa entender as demais coisas, então estamos aí numa visão bastante ampla da palavra, né, para que você entenda tudo isso. Tudo muito bem. Então, hoje, né, e era Noé, lá em Gênesis 7:6, né, e era Noé da idade de 600 anos quando o dilúvio das águas veio sobre a terra, né? Naquela época, os homens viviam muitos e muitos anos, né? E nós cremos que eram anos mesmo, como nós vivemos hoje, né? Depois houveram mudanças e o homem as gerações foram se deteriorando, Deus intervém em alguns momentos nessa questão desse tempo do homem, nós vamos ver isso, mas de qualquer forma, havia realmente essa questão dos homens viverem muitos anos, né? E aí olha só o Monte Ararat, né? Só para você ver, na verdade a palavra lá diz montes, né? Em volta dos montes, Ararat talvez tenham mais ali, é possível, por isso que há uma controvérsia sobre aonde a arca pousou, por conta de ter montes, pode ser que na versão da Bíblia está no plural, tá? Então, lendo aqui rapidamente, né, aqui só para você saber do que eu falo da pesquisa, quer dizer, há algo científico por trás, tem pessoas buscando seriamente isso, né? Então, uma equipe composta de arqueólogos de Hong Kong e do governo turco procurava os restos da Arca de Noé no Monte Ararat, na Turquia Oriental. Conseguiram chegar dentro de uma grande estrutura de madeira a uma altitude de mais de 4.000 metros de altura, né, acima do nível do mar, composta de espécimes de madeira que foram datados de 4.800 anos de idade, né? Funcionários do governo turco e do Ministério da Cultura, altamente considerados, anunciaram a descoberta em conjunto com a equipe de exploração em Hong Kong. Eles planejavam apresentar um pedido para a estrutura de madeira seja incluída na lista de Patrimônio Mundial da Unesco. Então, é realmente um grupo aí sério que estudou. Esse link lá no fim desse estudo, ele leva a um vídeo onde eles estavam dentro da arca, é interessante dar uma olhada, né? E para você entender que realmente pode ser um indício de que a arca realmente aconteceu e conforme exatamente está escrito na palavra de Deus, né? Então vamos lá, leitura de Gênesis 7 e 8, e é muito importante, né, nós lermos aqui rapidamente, e aí depois nós voltamos aqui para já dar início aqui. Então vamos lá. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tem sido justo diante de mim no meio dessa geração. Perceba aqui o chamado de Deus, Deus falando com Noé. Então se percebe o que Deus viu. O que é que Deus viu em Noé? Porque ele foi escolhido para ser o homem, a partir dele a geração, né? Ele, a sua casa, sua família, foi escolhido então para ser aqueles que dessem continuidade à humanidade. Aqui foi algo muito sério que Deus agiu. Então olha só, repetindo, tenha isso muito em consideração no capítulo 7, verso 1, né? Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. Então era um homem que temia o Senhor no meio de uma geração corrupta, né? Então já havia uma degradação fortíssima
na humanidade, e ali ele escolhe Noé. Aí ele começa a dar orientações, né? De todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e sua fêmea, mas os animais imundos, um par, o macho e sua fêmea. Também das aves dos céus, 7 pares, macho e fêmea, para se conservar as sementes sobre a face da terra. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. Né? A duração da chuva pressupõe uma enorme quantidade de vapor d'água suspensa sobre a terra. Né? Então aí tem algumas considerações, como é que essa duração da chuva, isso aí a gente já sabe que se o Senhor quiser as coisas acontecem. Né? Continuando aqui então, no 5, no 7 e 5, e tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenara. Amados, nós temos que reconhecer a obediência de Noé. Sempre você vai encontrar homens dispostos a obedecer ao Senhor. Né? As missões aqui não eram muito fáceis e ele, mas mesmo assim, ele obedeceu. Se você visse o tamanho, né, nós vamos falar um pouquinho da arca, é muito complexa. Né? Então, tinha Noé 600 anos de idade quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca, ele com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, dos animais limpos e dos animais imundos, e das aves e de todo réptil sobre a terra, entraram para Noé. Na arca, de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus lhe ordenara. E aconteceu que, depois de 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do 2º mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas do céu se abriram. Essa é a maneira de dizer que provavelmente as fontes de água foram, né, abundantes, inclusive rios, todos os acessos ali de água se encheram e também veio água do céu, chuva, né? E houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia entraram na arca de Noé seus filhos Sem, Cã e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Eles e todos os animais, segundo as suas espécies, todo o gado, segundo as suas espécies, todos os répteis que rastejam sobre a terra, segundo as suas espécies, todas as aves, segundo as suas espécies, todos os pássaros e tudo o que tem asa. De toda a carne em que havia fôlego de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. Né? Eram macho e fêmea os que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado, e o Senhor fechou a porta após ele. Durou o dilúvio 40 dias sobre a terra. Cresceram as águas e levantaram a arca de sobre a terra. Predominaram as águas e cresceram sobremodo na terra. A arca, porém, vogava sobre as águas. Prevaleceram as águas excessivamente sobre a terra e cobriram todos os altos montes que havia debaixo do céu. O nível da água subiu acima de todos os altos montes, tá certo? Olha só que interessante isso, né? 15 côvados acima deles, e prevaleceram as águas e os montes foram cobertos. 15 côvados. Côvados é quase meio metro, mais ou menos, um pouco menos que meio metro. Então, seriam aí 7,5 metros, 7 metros acima do mais alto monte, né? As águas estavam cobertas. E o Senhor calculou porque havia um calado, né? A arca tinha um calado, né? A gente sabe que é calado, é a dimensão onde vai a linha da onde está a linha d'água até o fundo do barco, né? Então, quando a gente tem um barco muito pesado, muito grande, você pensa no calado. O calado é a distância entre onde a água bate a linha da água no casco até a ponta mais baixa do navio, né? Ou da arca, no caso aqui. Então, o tamanho da arca tinha que passar sem bater acima dos montes. Então, ela tinha que navegar acima dos montes. Portanto, havia
um excesso de água ali para permitir que a arca pudesse passar livremente, né? Então haviam 15 côvados, acima deles prevaleceram as águas e os montes foram cobertos. Pereceu toda a carne que se movia sobre a terra. Todas as demais famílias, todas as demais pessoas e animais de todas as espécies foram mortos. Isso aqui é muito chave, gente. Pereceu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de aves como de animais domésticos e animais selváticos, e de todos os enxames de criaturas que povoavam a terra, e todo homem. Isso está no verso 21. É muito importante nós lermos isso. Tá? Tudo que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo que havia em terra seca, morreu. Foi uma limpeza. Né? Deus fez uma completa limpeza. Deus interviu na criação do homem, com exceção da família de Noé e da quantidade de animais que ele pediu para Noé separar e levar, que incluíam todas as espécies, né? Ele fez aqui toda uma estratégia, se você entender, que ele selecionou pares, casais de animais para que eles pudessem realmente depois repopular a terra, né? Ou repovoar, vamos dizer assim, né? Então, tudo que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo que havia em terra seca, morreu. É forte, né? Assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra. O homem e o animal, os répteis e as aves dos céus foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Mais uma vez, né, é um exemplo de ver que um homem que tem um coração, segundo o coração de Deus, né, ele fala de justo, né? Reconheço que tem sido justo diante de mim, no meio dessa geração, e ele salva ele e a sua casa. O Senhor sempre tem uma forma de resgate, de proteção, de trazer um resgate, de trazer uma oportunidade de vida sobre aqueles que o temem e verdadeiramente se tornam justos diante do Senhor. Isso é para nós, gente, nesses dias difíceis que vamos passar aí pela frente, né? Assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra, o homem e o animal, os répteis e as aves do céu foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. E as águas durante 150 dias predominaram sobre a terra. Tá certo? Eu sei que está um pouco assim, mas precisamos ler para entender tudo isso. No 8 diz assim, então: lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos e de todos os animais domésticos que com ele estavam na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas. Então, a partir de agora, ele vai começar a falar como é que foi o pouso, né? O pouso da arca sobre o monte, né? E como é que foi o desenrolar desse processo, né? Fecharam-se as fontes do abismo e também as comportas dos céus, e a copiosa chuva do céu se deteve. As águas iam se escoando continuamente de sobre a terra e minguaram ao cabo de 150 dias. Então, choveu 40 dias e 40 noites, mas as águas perduraram por 150 dias, certo? No dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat. Então, aqui na Bíblia fala montanhas de Ararat. Não é só uma montanha, mas as montanhas de Ararat. E as águas foram minguando até o 10º mês, em cujo primeiro dia apareceram os cumes dos montes. Ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela que fizera na arca. Essa janela que ele fez na arca, se eu não estou enganado, é a mesma janela que a equipe que subiu e entrou dentro da arca detectou e teve entendimento que aquela era a arca. Foi um sinal ali, tá? Então, aqui ele fala, deixa eu pegar de novo que eu perdi.
No dia 17, e repousou sobre as montanhas, e as águas foram minguando até o 10º mês, e cujo primeiro dia apareceram os cumes dos montes. Ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela que fizera na arca. Interessante isso. Havia uma janela. Então, essa janela marca aí, depois você vai ver lá no filme, no vídeo, você vai entender alguma coisa sobre isso. E soltou um corvo, o qual, tendo saído, ia e voltava até que se secaram as águas de sobre a terra. Depois soltou uma pomba para ver se as águas teriam já minguado da superfície da terra. Mas a pomba, não achando onde pousar os pés, tornou a ele para a arca, porque as águas cobriam ainda a terra. Noé, estendendo a mão, tomou-a e a recolheu consigo na arca. Ele esperou ainda outros 7 dias e de novo soltou a pomba fora da arca. À tarde, ela voltou e ele trazia no bico uma folha nova de oliveira. Assim, entendeu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Interessante, né? Porque oliveira aqui também, né? Bem marcante isso aqui também, né? Bem interessante. A região tinha olivas, né? Então esperou ainda mais 7 dias e soltou a pomba. Ela, porém, já não tornou a ele. Sucedeu que no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto. E aos 27 dias do segundo mês a terra estava seca. Então disse Deus a Noé: saia da arca, e contigo tua mulher e teus filhos, e as mulheres de teus filhos, os animais que estão contigo, e toda a carne, assim aves como gado, e todo réptil que rasteja sobre a terra. Faze sair a todos para que povoem a terra, sejam fecundos e nela se multipliquem. Saiu, pois, Noé com seus filhos sua mulher e suas mulheres e seus filhos, e também saíram da arca todos os animais, todos os répteis, todas as aves e tudo que se move sobre a terra segundo as suas famílias. Aí vamos começar a entender os acontecimentos após o dilúvio. Levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. Então Noé sacrificou ao Senhor. Ele já sabia, assim como Abel, lá, né? Nós falamos sobre um sacrifício ao Senhor, um altar ao Senhor. E o que significa isso, né? Ele já tinha aprendido a cobrir os seus pecados. Sacrifício envolve aqui o entendimento sobre cobrir os seus pecados, né? Ok? Já tinha, então, Noé já estava completamente de acordo com aquilo que o Senhor tinha orientado a Abel, tinha depois ministrado Caim não recebeu, não quis se submeter, né? Mas ele já tinha orientado sobre sacrifício, né? Lembra que nós falamos de sacrifício já lá no início, quando Adão e Eva se sentiram nus, foi sacrificado o primeiro animal, houve sangue, para que pudesse Adão e Eva ser cobertos e eles se sentirem protegidos, né? E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Ou seja, ele está aqui fazendo praticamente um novo pacto. Ele está prometendo, né? Tá uma promessa, né? Enquanto durar a terra, não deixarei de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Abençoou Deus a Noé e seus filhos e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Paramos aqui até no 9.1, né, para a gente poder dar sequência, mas vocês percebam nitidamente, né? Eu sei que foi um pouquinho demorado, mas a gente precisava entender o contexto, entender o fundamento aqui, né? Então, vamos pegar aqui e dar uma revisada em alguns pontos fundamentais, né? Gênesis 6, de 1 a 3 diz o quê? Sucedeu que quando os homens começaram a multiplicar sobre a terra, eles nasceram filhas, viram os filhos de Deus. Agora vamos entender um pouquinho uma questão muito séria aqui. Nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram.
Então disse o Senhor: o meu espírito não permanecerá para sempre no homem, porquanto ele é carne, mas os seus dias serão 120 anos. Olha aqui, Deus já mudou as condições de tempo do homem. Por quê? Porque havia pecado. Havia degeneração. Então aqui nós vamos explicar. Tem dois termos aqui que podem nos levar a certa confusão. Então nós vamos explicar. Uma delas é filhos de Deus, né? Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens. Opa, tem uma conotação diferente aqui. Então nós vamos entender o que é filhos de Deus, nós vamos entender o que é filhos dos homens, tá? Filhos de Deus e filhos de Adão. Filho de Deus é um ser trazido à existência por um ato criativo direto de Deus. No caso, Adão e Eva também. No Velho Testamento, Adão e Eva e os anjos são chamados filhos de Deus. Então, vamos parar aqui e refletir para a gente entender os contextos, para a gente poder entender o que vem aí de revelação. Então, filho de Deus no Velho Testamento, para podermos entender todos o contexto, filhos de Deus no Velho Testamento são aqueles criados diretamente por Deus. Então, Adão e Eva e os anjos. Só. O contexto de filho de Deus no Novo Testamento aí é todo aquele que recebeu o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Entendeu? Quando se generaliza esse termo, filhos de Deus, para todo mundo, é muito errado. Né? Então, quando nós vemos algumas religiões, né, dizendo que todos são filhos de Deus, está errado. Não são. Né? Pelos dois contextos, tanto olhando para o Velho Testamento, quanto olhando para o Novo Testamento. No Velho Testamento, filhos de Deus são considerados só aqueles que o próprio Deus os criou. Adão e Eva e os anjos. No Novo Testamento, é todo aquele que é nascido do Espírito, que creu em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, esse se torna filho de Deus. Né? Então, não é todo mundo. Né? Não é todo mundo. A Bíblia não se refere a filho de Deus como todo mundo. Então, isso é uma das questões importantes para a gente poder entender uma série de passagens onde vai se referir esses textos, esses termos. Tá certo? Muito bem. Lucas 3,38. Cainã de Enos, Enos de Sete, Sete de Adão e Adão de Deus. Ele está pegando a árvore genealógica, né, de Adão de maneira reversa. Né? Então, se a gente fosse ler, como é que é a descendência? Adão, depois vem Sete, depois vem Enos e depois vem Cainã. Então, ele está mostrando exatamente a sequência dos filhos e dos herdeiros aí de Adão. Né? Então, isso está em Lucas 3,38. Então, está confirmando, né, como Adão de Deus, né? Porque ele foi diretamente criado por Deus. Né? Então, Gênesis 5, 1 a 4 diz: este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou e os chamou pelo nome de homem no dia em que foram criados. Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. Então, pessoal, aqui é o momento em que, pós Abel e Caim, então Adão vem e gera. Mais uma vez Deus tratando com Adão e dando sequência na vida de Adão, né? E abençoando a vida de Adão ali. Lembra que nós entendemos lá que no momento em que houve o homem mesmo com dificuldade tentando jogar a culpa na mulher e a mulher mesmo tentando jogar a culpa na serpente, mesmo assim eles confessaram que havia um pecado. Quando houve a confissão, Deus foi misericordioso, sacrificou os animais e os cobriu. Esse ato foi um ato de justiça de Deus, de misericórdia de Deus, que trabalhou sobre Adão e Eva e os abençoou para que eles pudessem realmente continuar sua vida. Só que eles não poderiam ficar lá no paraíso. Então Deus os retirou do paraíso. Mas Deus depois liberou para que eles pudessem seguir a vida.
mesmo com os fatos acontecidos entre Caim e Abel. Tá certo? Então, precisamos ler todos esses textos para você entender. É importante que você leia, né? Eu estou trazendo aqui um breve resumo para que nós possamos cobrir todos esses aspectos aqui, né? Então, vamos fazer aqui um recap, aqui, uma recapitulação. Os filhos de Deus, então, no Velho Testamento, referem-se aos anjos que foram criados um a um por Deus e não se multiplicam. Anjo não tem filho. Será que não? Eles não deveriam ter, né? Não deveriam ter. Mas vamos ver o que acontece aqui. É algo bem surpreendente mesmo, né? Lá em Jó 1, 6 a 7 diz: Ora, chegando o dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. O Senhor perguntou a Satanás: De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor dizendo: De rodear a terra e de passear por ela. Note que os filhos de Deus se apresentam perante o Senhor e Satanás com eles, numa cena que não ocorreu na terra e refere-se ao encontro dos anjos com o Senhor. Exatamente. Então nós temos que entender esse contexto, né? O livro de Jó, aqui exatamente no início, no capítulo 1, ele vai exatamente estabelecer esse momento aí que Deus acaba depois permitindo que Satanás toque em Jó. Mas houve ali um momento em que Satanás estava no meio dos anjos de Deus, né? E ele chama de filhos de Deus. Filhos de Deus, né? Então tudo isso para a gente explicar, né, o contexto de que filhos de Deus no Velho Testamento se refere a anjos e mais somente Adão e Eva. Adão e Eva. Máximo. Mas ninguém era filho de Deus, tá? No Velho Testamento. Ok? Para que a gente possa entender o contexto que vai vir agora, né? Então, filhos de Deus no Velho Testamento, vamos continuar trabalhando esse assunto, né? Lá já no Jó 38, 7 diz: Quando juntas cantavam as estrelas da manhã e todos os filhos de Deus bradavam de júbilo. Esse verso está se referindo a anjos, né? Vamos ver aqui. Este versículo remonta ao momento em que Deus está lançando os fundamentos da terra e não houve ainda pecado, pois todos os filhos de Deus bradavam de júbilo. Portanto, só havia anjos, haviam anjos. Não havia ainda o homem e os anjos são chamados de filhos de Deus. O fato dos anjos terem pecado e se separado de Deus não impede a Bíblia de nomeá-los filhos de Deus. E é exatamente nesse ponto que voltamos lá para Gênesis 1 a 3, 6, 1 a 3. Os filhos de Deus em Gênesis 6 são os anjos caídos, que pertencem ao exército de Satanás, os demônios interferindo na história dos homens numa tentativa de degenerar a raça humana, para impedir o nascimento de quem? Nascimento de quem? Para impedir o nascimento de quem? Da semente da mulher. Da onde viria essa semente, hein? Lembra daquele momento em que Deus fala com Adão e Eva, logo em seguida ele fala que haveria de esmagar a cabeça da serpente, mas a serpente morderia o calcanhar. Lembra disso? Esmagar ali a cabeça da serpente, mas a serpente iria... Isso está falando de Jesus, né? Essa semente da mulher seria Jesus. Deus coloca uma semente em Maria, né? E ela, virgem, fica grávida e Jesus nasce da virgem. Mas ela depois deixou de ser virgem. Depois a gente vai falar disso, né? Outro dia, né? Outra possível polêmica, né? Então ela não continuou virgem para ela. Então houve um nascimento e ela seguiu a vida com o seu marido José, tá certo? Mas enfim, aqui é importante a gente lembrar a que se refere, né? Deus estava se referindo à questão do Salvador, né? Uma vez que ali houve o pecado, houve a queda, Deus imediatamente já fala daquele que viria trazer o resgate, certo? Muito bem. Então, os filhos de Deus no Velho Testamento, né? Vamos ainda tentando dar o material da própria palavra para nos dar o respaldo de podermos entender quem eram os filhos de Deus no Velho Testamento, certo? Então, naqueles dias estavam os Nefilins na terra. E também depois, quando os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens, os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens.
A palavra conheceu aí, nós vamos ter que entender essa palavra. Já já a gente vai dar um detalhe sobre isso. Então, vejam bem esses versos agora, para que você não se perca, tá? Naqueles dias estavam os nefilins na terra, e também depois, quando os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens. Opa! Tem uma mistura aí. Filhos de Deus com filhos dos homens. As quais lhe deram filhos. Opa, filhos. Esses nefilins eram os valentes, os homens de renome que houve na antiguidade. Então tem um desvio, tem uma mistura, tem uma situação, né, que a Bíblia fala e que para que nós possamos entender exatamente o que se passou aqui, né? Inclusive existe muita polêmica sobre esses textos. Já vi pastores e denominações pensarem de maneira diversa, mas esse aqui é a melhor maneira de nós entendermos pela própria palavra o que se passou aqui, tá? Então, as quais lhes deram filhos. Esses nefilins eram os valentes, os homens de renome que houve na antiguidade. Alguns anjos caídos tomaram corpos físicos, se materializaram e provavelmente coabitaram com as mulheres da raça humana, as quais lhe deram filhos, que foram gigantes. Tan, 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 tan. Esse é um ponto muito crucial aqui. Essa situação dos gigantes na Terra, né, ela é usada de 1000 maneiras, né? 1000 maneiras. Então você vê desde pessoas perdão, que tentam entender isso como a intervenção de extraterrestres. Você vai ver gente defendendo essa situação, né, que os extraterrestres tiveram. Tem um grupo, inclusive, eram os deuses astronautas. É um livro de uns 20 anos ou mais atrás, onde o autor ele defende que houve realmente uma intervenção de ETs, né, de alienígenas, né, sei lá como a gente pode chamar isso, na Terra, e aí houve o nascimento de gigantes, né? Mas a própria Bíblia nos leva a nos dar a capacitação de entendermos que não. Foi uma mistura entre anjos caídos, que eles se materializaram, né, ficaram como pessoas visíveis, né, em corpos, né? Então, e ali eles coabitaram com as mulheres da raça humana, as filhas dos homens, as quais eles acharam elas lindas, né? Lá atrás ele fala que elas eram muito bonitas, né? As quais lhe deram filhos que foram gigantes. Uhum. O dilúvio veio para exterminar essa interferência demoníaca na raça humana. Uau! É uma coisa séria. Então vocês percebem que, na verdade, independentemente até de com mais profundidade esse assunto, né? Você percebe nitidamente, né, até em seitas satânicas, que se você já assistiu um filme até de Hollywood chamado O Advogado do Diabo, né, você percebe a incorporação de espíritos demoníacos em pessoas, né? Então tudo isso aqui é possível de ter acontecido realmente, né? E os satanistas, inclusive, eles usam muito dessas questões de poder pegar pessoas, de misturar e ter uma herança maligna e tudo mais. Então, você vê que Deus teve que intervir. Por que Deus interveio no dilúvio de uma maneira tão radical? Nós lemos lá que todos os homens, com exceção da família de Noé, morreram. Por que será que ele fez isso? Algo de muito grave aconteceu. E exatamente isso aqui é uma das razões. Anjos caídos estavam se misturando com a raça humana. Satanás sempre teve muito ódio dos seres humanos, do homem, da criação do homem, do Filho de Deus, na verdade, né, original, Adão e Eva. Teve muito ciúme disso e sempre quis destruir, né?
E Deus, pelo plano dele, pela sabedoria dele, ele não destruiu, mas ele preservou um homem que tinha um coração justo, que é Noé. E ele repopulou a terra toda com base na família de Noé e dos animais que ele preservou. Então, nós estamos vivendo aqui nesse capítulo, ou nessa aula, algo muito forte, uma intervenção divina no meio da raça humana que estava se degenerando a passos largos. Uma degeneração altamente perniciosa, destruidora, contaminadora, quase a ponto de destruir toda a raça humana. Toda a raça humana. Lembra que antes a arca ficou com as portas abertas, nós não lemos esse texto, mas é importante depois você ler, durante muitos e muitos dias, para que qualquer pessoa que quisesse entrar na arca pudesse entrar. Depois eu vou pesquisar esse texto aqui, a gente vai junto, vai olhar isso aqui. Ou seja, não é que Deus fechou exclusivamente, é que ele deu oportunidade, mas apenas Noé se dispôs com a sua família a entrarem na arca. E sobrenaturalmente os animais vieram. Cara, como é que poderia tantos animais e tantos pares de animais virem, né? Fêmea e macho, né? Então você é uma coisa absolutamente sobrenatural o que acontece aqui. E nós precisamos entender pela palavra todos os detalhes do que aconteceu aqui, essa intervenção divina na Terra, né? Lá em Gênesis 4.1 e Gênesis 4.25, nós dizemos assim, mostra a expressão Adão conheceu Eva. Conheceu significa ter relação, né? O que significa entrar em intimidade, coabitar, né? Esta mesma expressão é usada em Gênesis 6.4, referindo-se aos anjos coabitando com mulheres da raça humana. Então, nós temos que entender a Bíblia pela própria Bíblia. Ela nos dá a base para podermos entendê-la, tá certo? Então é isso que nós entendemos a respeito dessa intervenção radical, vamos dizer assim, de Deus sobre a terra por uma questão muito séria. Os anjos de Deus estavam se relacionando com as filhas dos homens. Né? Filhas dos homens são as mulheres, né? Ok? Anjos podem se materializar? Vamos ver o que a Bíblia diz. Gênesis 19, 1 a 11. Nos mostra dois anjos enviados a Sodoma para destruí-la. Os dois foram recebidos por Ló como homens. Comeram com Ló e depois foram cobiçados pelos sodomitas, os homens daquela cidade, tanto moços quanto velhos, né? Os quais queriam abusar sexualmente dos homens, né? Os quais queriam abusar dos homens que já eram anjos, né? Mas eles tinham se materializado como homens, né? Que tinham figura humana, mas no entanto eram anjos materializados. Esse texto é fortíssimo. Mas isso acontece mais à frente e mais uma vez nós vemos a raça humana se degenerando de uma maneira absurda. Você vê que em Gênesis 7 e 8, aqui 6, 7 e 8, nós temos o dilúvio, houve uma completa mudança, uma intervenção divina na raça humana, mas logo ainda mais à frente, lá em Sodoma e Gomorra, já estamos falando de Abraão, né? Na verdade Abrão ainda, né? Você já vê, porque Ló era o sobrinho de Abrão, né? Então você vê necessariamente uma nova degeneração. Uma nova degeneração. Então o homem, depois do pecado original, sempre é levado a pecar e degenerar e fazer o pior e fazer o que não deve ser feito. Por isso que tem que entrar Deus na história. Se Jesus não entrar na sua vida, meu querido, a tendência natural é que nós voltemos a pecar. Então nós temos que estar com o Espírito Santo em nós. Somos templos do Espírito Santo. E é Ele que nos convence do pecado e do juízo. É Ele que nos faz voltar para os caminhos do Senhor.
né? É muito importante entender o grau de degeneração. Por isso que os homens passaram a viver tão pouco hoje, né? Perto do que os homens viviam antigamente. E Deus mesmo assim intervém, porque era demais a quantidade de malignidade que os homens faziam, né? Então você vê Deus intervindo, tratando o homem, ainda que ele ame o homem, mas ele tenta tratar com esse homem que gera tanto problema, né? Então Judas 1, 6 a 7. Aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, ele os tem reservado em prisões eternas na escuridão para o juízo do grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se prostituído como aqueles anjos, e ido após outra carne, foram postas como exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Então, anjo tentando, homens tentando se relacionar com anjos, né? E também anjos caídos tentando se relacionar com homens, né? Os anjos deixaram a sua própria habitação. No grego, oikterion, né? O seu próprio corpo. Esta palavra ocorre outra vez em 2 Coríntios 5,2, pois neste tabernáculo nós gememos, desejando muito ser revestidos da nossa habitação, que é do céu, né? Isso aí nós estamos falando do corpo glorificado. A gente vai estudar sobre corpo glorificado mais à frente, né? A prostituição desses anjos é como Sodoma e Gomorra, pois foram após outra carne. Seguiram nessa relação ilícita e Deus os prendeu no abismo. Prendeu no abismo os anjos que tentaram fazer isso. Nós vamos estudar sobre essa questão. Tem o lugar dos mortos, nós vamos fazer uma aula sobre o lugar dos mortos e nós vamos falar desse abismo, vamos entender onde é esse abismo e quem estava nesse abismo, ok? Então, prisões eternas na escuridão, isso está em 2 de Pedro 2,4 e Judas 6. A gente vai depois estudar detalhadamente isso, né? Então, 2 de Pedro 2,4. Porque se Deus não poupou os anjos quando pecaram, mas lançou-os no Tártaro, né? E os entregou aos abismos da escuridão, reservando-os para o juízo. Deus guardou uma linhagem não contaminada. Então, Gênesis 6, 8 a 9. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Era homem justo e perfeito em suas gerações e andava com Deus. Noé era perfeito em suas gerações, ou seja, de Adão, Sete, Enos, Quana, Malaleel, Malaleel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque, a Noé. Não há interferência demoníaca nessa linhagem, né? Então são duas coisas que aconteceu com Noé. Primeiro, ele tinha uma linhagem sem contaminação. Mas o que foi que Deus o escolheu? Por que mais Deus escolheu? Porque Noé achou graça aos olhos do Senhor. Por quê? Era homem justo e perfeito em suas gerações e andava com Deus. Tinha um coração justo, né? Então ali, não há interferência demoníaca, portanto, nesta linhagem. Esta é uma linhagem preservada por Deus para abençoar o homem. Além disso, Noé era justificado por Deus e andava com Deus, né? 2 de Pedro 2,5 diz, se não poupou o mundo antigo, embora preservasse a Noé, ou seja, Deus exterminou todos os demais homens da terra, né? Pregador da justiça com mais de 7 pessoas ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Então, o Senhor preservou um homem, segundo tinha um coração justo, que andava com Deus, era um homem perfeito segundo as suas gerações, né? E ele levou consigo mais 7, que eram os seus descendentes, né? Os seus descendentes, a sua esposa e mais os 6, que eram 3 filhos e 3 noras, certo? Muito bem? Deus se arrependeu. Gênesis 6, 5 a 7 nos apresenta um antropoformismo, ou seja, atributos humanos em Deus como figura de linguagem. Isso significa que neste momento Deus vai mudar o curso da história, vai colocar um ponto final para trazer um novo começo. É como se Deus olhasse para aquela degeneração total e falasse, eu vou ter que intervir.
E ele me arrependi de ter feito homem. Mas mesmo assim ele encontra um coração justo, o coração de Noé. Né? Gigantes em Canaã. Vamos falar um pouquinho desses gigantes, né, para ficar mais claro. Né? Em Gênesis 6,4 vemos que da relação de anjos caídos, né, demônios, né, com mulheres da raça humana, nasceram gigantes. O que é claramente uma deformação e corrupção da raça humana. O dilúvio veio para exterminar essa interferência. Então o dilúvio teve um propósito de restaurar, de exterminar o que estava errado. Né? O dilúvio veio para exterminar essa interferência demoníaca na raça humana e todos os gigantes foram exterminados. Só restando Noé e seus filhos e esposas, geração perfeita. Contudo, vemos referências a gigantes justamente em Canaã, a terra prometida a Israel em épocas posteriores ao dilúvio. Mais uma vez, Satanás tenta criar gigantes de novo, misturar anjos com pessoas humanas. Né? Gênesis 6,4 relata de uma só vez as duas vezes em que esses anjos tentaram deteriorar a raça humana de tal forma que Jesus não pudesse nascer. O segundo alvo, ou o primeiro alvo até de Satanás com tudo isso, era impedir a vinda do Filho do Deus vivo. Porque ele percebeu que havia a intenção do Senhor em enviar o seu Filho, enviar Deus um restaurador. Um restaurador, né? Vamos dizer assim. Da primeira vez, as águas do dilúvio destruíram aquele povo. Da segunda, foram os israelitas o instrumento para a destruição daquela obra satânica e nenhum deles foi deixado. Todos os gigantes foram exterminados. Okay? Lá em Números 13, 31 a 33, no relatório desanimador dos espias, disse, né? Todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Éramos aos nossos olhos como gafanhotos, anaquins e nefilins, gigantes. Então, esse é um texto para a gente estudar mais à frente, na época da Terra Prometida, mas já está correlacionado com essa questão dos gigantes, tá certo? Deuteronômio 2, 10 a 11, né, nós vemos: antes haviam habitado nela os Emins, povo grande e numeroso e alto como os Anaquins. Eles também são considerados Refaíns como os Anaquins, mas os moabitas lhes chamam Emins. Então, tudo isso para dizer que os gigantes têm esse tipo de nomes, né? Nomes dados aos gigantes, aos descendentes desses relacionamentos entre anjos e as mulheres, filhos dos homens. Né? Então, continuando aqui em Deuteronômio 3,11, porque só Og, rei de Bazã, ficou de resto dos Refaíns. Está falando dessa descendência. Né? Eis que o seu leito, um leito de ferro, não está porventura em Rabá dos Amonitas, ou seja, existia nessa região, né, entre os Amonitas, né, esse leito é uma cama, né? O seu comprimento é de 9 côvados. Lembra que côvado é aproximadamente meio metro, então 4,5 metros. 9, né? Côvados, 4,5 metros. Estamos falando de 4,5 metros. E de 4 côvados de largura, portanto, 2 metros, né? Segundo côvado em uso, né? É mais ou menos meio metro, olha lá, 0,45 metros, né? Um côvado. Portanto, comprimento de 4,11 metros por 1,83 de largura, ou seja, quase 2 por 4, a cama do cidadão, né? E em 2 Samuel 21, 16 a 22, revela a morte dos últimos descendentes dos gigantes. Deuteronômio 20, 10 a 18, relata a instrução de Deus referente à guerra e mostra que o desejável para Israel, frente ao combate, era dar a chance de rendição ao povo inimigo. Se houvesse guerra, matar-se-ia apenas os homens, preservando mulheres, crianças e animais. Contudo, para os heteus, amorreus, cananeus, perizeus, heveus e jebuseus, Deus ordenou que fossem inteiramente destruídos. Nada que tem fôlego deixarás com vida. Por quê? Por conta dessa mistura e por conta dessa descendência que era altamente prejudicial à raça humana.
Uau! Então, Nefilins, Anaquins, Refaíns, que são chamados Emins, são essas descendências, as misturas entre anjos caídos e mulheres dos homens, certo? Então, notas importantes, né? Gênesis 7, 19 a 20, o dilúvio foi total na terra e o nível da água ficou 15 côvados acima dos altos montes devido ao calado, né? Isso que eu falei, calado da arca, né? A altura da arca era de 30 côvados, portanto 15 metros. Então o calado devia ser da ordem mais ou menos de 7 metros. Então era o calado e a quantidade de água acima dos montes devia ser próxima para que a arca pudesse passar sem bater, né? Gênesis 7:4, Gênesis 7:16. O Senhor esperou ainda 7 dias com a arca aberta e depois o próprio Senhor fechou a porta da arca. Então, quem foi que fechou a porta da arca? Deus. Encerrou aqui. Pum. Quem ficou para fora? Ficou para fora. Decisão total do Senhor. Tá? Ainda que ele tenha deixado a porta aberta por um bom período de tempo, a gente vai ver isso aí, prometo que eu vou falar aí já já, né? Foi ele que fechou a porta. E quando ele fechou, por que está aqui como ele fechou? Porque quem ficou fora foi morto, exterminado, né? Então é uma decisão de Deus deixar aquela população que ficou para trás morta, exterminada, né? Gênesis 7, 11 a 12, o nível do mar foi alterado no planeta, de onde se conclui que a grande volume de água veio de fora da terra. Esses versículos mostram que a água veio do terceiro céu, passando pelo abismo até a terra e a inundou. Uau! Isso aí é assim. Quando ele fala dos abismos, né? Quando ele fala que a água veio do céu e veio dos abismos, né? Então aí nós vamos só entender melhor isso na hora que nós formos estudar esse abismo, quando falarmos dos lugares dos mortos, tá? Mas por enquanto fica aí a dica da onde veio essa água, certo? Gênesis 8, 2 a 3 nos diz, nos mostra o fluxo inverso, quando a água foi se retirando da terra. Quando a água foi se retirando, é como se ela saísse, foi para o abismo e daí por diante, né, volta para o terceiro sol. Uau! Isso é uma coisa que a gente precisa olhar com mais detalhe depois. Gênesis 8, 2 a 3, nos mostra o fluxo inverso. Isso aí já li, né? Desculpe. Vamos para frente. Gênesis 7, 11 a 12, a Bíblia traz a data precisa do dilúvio. Ela faz questão ali, vários momentos o Senhor ali revela quando foi isso, né? 2 de Pedro 2,5, Noé foi pregador da justiça e apesar da sua pregação, ninguém creu na palavra de Deus, de forma que quando veio o juízo, os ímpios foram surpreendidos. Então, pessoal, quantos dias ficaram ali? Deus avisou a Noé que a arca, depois de 7 dias, ele começaria a chover e essa chuva seria por 40 dias. Então, de certa forma, quando as pessoas que passavam ali, que moravam, viam a arca, entendiam o que estava acontecendo, viram os animais entrar e tudo isso, e nenhuma outra família foi buscar entrar na arca. Então, podemos dizer que a arca realmente foi fechada por Deus, como nós vimos, e a partir dali o Senhor determina que ninguém mais seria salvo, né? Não houve nenhuma pessoa buscando Noé para poder entrar junto com ele na arca, né? Noé foi pregador da justiça e apesar de sua pregação, ninguém creu na palavra de Deus, de forma que quando veio o juízo, os ímpios foram surpreendidos, tá certo? Esses 2 links que estão aqui são exatamente aqueles que eu me mencionei. Esse segundo link, eu até testei ele recentemente, parece que ele não está agindo direito. Eu deixei aqui, sabe por quê? Para ter a referência. A Arca de Noé soterrada no Monte Ararat. Vão aparecer outros textos que você usando aquela parte desse segundo link, você vai poder fazer pesquisas sobre todas as pesquisas a respeito da arca, certo?
E o primeiro link, sim, esse está trazendo um vídeo que você pode ver os pesquisadores entrando dentro da arca lá a 4.000 metros de altura. Muito interessante, tá? Então eu queria orar, né? Essa aula é um pouco pesada, no sentido assim de poder entender, mas ela é fundamental para que entendermos que Deus interveio na terra, interveio na sua criação. Existe realmente o pecado trouxe uma degeneração na raça humana e Deus intervém. Aí você vai ver que ele vai intervir mais vezes, mais à frente, através de outras situações, mas essa foi a mais radical. Somente uma família, né, de 8 pessoas, né, incluindo Noé, que foram preservadas. Todas as demais pessoas foram exterminadas. Né? Pai, nós queremos colocar diante do Senhor esse texto que seja para a honra e glória do Senhor, que traga luz, que traga entendimento, que traga um espírito de revelação para que nós possamos entender os seus propósitos e o teu coração e entendermos que Noé foi um homem justo, que nós todos possamos entender isso e andarmos conforme Noé andou, de maneira justa, pregando a palavra e sendo instrumento de Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém.